Olá, eu sou Eric Pereira. Eu sou Sheila Pereira. E esse é o Recalculando a Rota. Nós decidimos trazer uma série de 15 dias, que eu já falei para a Sheila, eu não sei se vai durar só 15 dias, porque eu acho que o público não vai permitir, eles vão querer mais, e mais, e mais. Mas a nossa ideia é, o Recalculando a Rota é um vídeo mais longo, então eu vou pedir para você, tenha paciência, que não é aquele videozinho de 5 minutos com uma entrega brega, uma entrega, faz 5 passozinhos que se resolve, não é. É um vídeo mais extenso, onde nós vamos trazer as nossas habilidades de consultório e principalmente de mentoria e vai ajudar você a recalcular a rota. Sabe quando está no GPS e você pega o caminho errado da vida e ele diz recalculando a rota, ele te dá uma rota para levar para o lugar original que você colocou no GPS. Essa é a nossa intenção, não é? Sim, sim. Essa Vamos é a nossa lá. intenção. Então, o que você diria para essas pessoas que estão aí tentando recalcular a rota? O que é que elas podem começar a pensar diante disso aí? Porque isso, gente, isso é muito forte. Recalcular a rota, às vezes soa para a gente como uma perda de tempo. E isso não é sobre perda de tempo, pelo contrário, é sobre recuperar o tempo que já está perdido há muito tempo nessa busca de ficar recalculando a rota. Porque se você parar para pensar, quanto tempo a gente recalcula a rota? Mas a gente não chega onde a gente quer. Então, o medo de perder tempo impede a gente de não quebrar esse ciclo, de ficar só presa àquele mesmo padrão. Eu acho que aqui tem duas situações. Se você me permite, a primeira é, a maioria das pessoas não recalculam a rota. Elas vão pela rota errada. Você não acha? Sim, sim. Elas não recalculam. Porque elas não enxergam, né? Elas que não na enxergam. Rota, na então rota elas não errada. vê e continua. É mais um hambúrguer, falando de alimentação. É mais uma noite de sono e Porque aquilo já é desperta, normal tem pra menos ela. academia. É só hoje que eu não vou ler e já é normal. As outras que recalculam muitas vezes, e passou uma coisa aqui na minha cabeça de uma viagem que nós fizemos, é assim, você vai para um lugar, pensa só, o GPS do carro, e você vai para um lugar, me corrija se eu errar aqui, e você não sabe onde é esse lugar. Eu não sei onde é lugar nenhum, então nós colocamos tudo no GPS. E você erra o caminho. E às vezes a gente olha e fala, caramba, olha só, levou a gente para uma avenida longe. Se você errar de novo, e de novo, e de novo, ele vai recalcular tantas vezes aquele caminho que a viagem que era para fazer em 1 hora, você vai fazer em 13 horas. Estou exagerando, mas se você realmente continuar, não parar e falar, peraí, deixa eu ver por que eu não estou prestando atenção nesse visor. E eu vou chamar esse visor de nossa vida. Vamos falar um pouco de uma coisa, eu sei que vai parecer um pouco genérico, mas de felicidade. Porque felicidade para cada um é uma coisa, mas por que nós não conseguimos muitas vezes atingir a felicidade? Sheila, me fala uma coisa, por que nós não conseguimos, de verdade, sermos mais felizes? Eu não acredito numa felicidade absoluta, mas sermos mais felizes do que infelizes. Por que esse pico ele fica subindo e descendo? Você consegue explicar onde nós nos perdemos? Eu quero falar disso para você ir ali. Eu não vou falar a palavra recalculando toda hora, mas o objetivo é trazer informações nessa minissérie, nesses 15 dias, de temas diferentes, para você começar a olhar e falar assim, peraí, isso aqui está na rota certa, já errei, mas agora está na rota certa, mas essa aqui eu me perdi. Eu preciso realmente voltar a recalcular. O que eu acho que está por trás disso, aguenta aí que isso dói. A gente cria muita expectativa nesse caminho que a gente coloca no GPS, o lugar onde a gente quer chegar, que são os nossos sonhos. A gente cria uma expectativa muito grande. No caminho ou do sonho? Eu acho que de ambos. Ok. De ambos. E aí as coisas nunca são como a gente quer que seja. E essa expectativa faz a gente desistir, faz a gente trocar a rota, tá? Opa, aqui não é nem se perder que ela falou, ouviram? Não é se Quantas perder, vezes, gente, é trocar de propósito. das coisas, desiste porque não tá vendo algo acontecer. Toda vez que a gente começa uma coisa, a gente quer uma resposta. A gente quer E às vezes conseguir imediata, algo. né? Imediata. Então a gente é sempre seduzido pelo imediatismo. E aí, quando tá ainda por cima, com essa expectativa muito alta, em relação a gente, em relação ao sonho, tá? E ainda por cima, no processo em relação ao tempo de espera da gente conseguir o que a gente quer. Então, olha o quanto a coisa envolve
essa questão da expectativa alta que faz com que a gente fique recalculando a rota de forma errada e não siga ali para chegar no objetivo. Então, essa troca de rota o tempo todo faz a gente perder tempo, faz a gente ter uma falsa impressão que está fazendo algo também, que isso também engana bastante. Até porque quando eu troco de rota, essa informação ela é poderosa. E se você quiser, anota aí. Anota mesmo, que ela é bem poderosa. Quando eu troco a rota, tudo é uma maravilha no começo. Eu vou dizer, morava em Aveiro, vou mudar para o Porto. No começo da mudança tem a fase da dor, e nós sabemos, montar os móveis, desmontar, arrumar, organizar, demora um pouco, a casa está pronta. Para se sentir, inclusive, pertencente àquele novo lugar. Já nos sentimos. Aí você começa a ir num restaurante, na rua, caminha, fala, isso aqui é minha cidade. Nós nos adaptamos muito fácil. Só que tem uma coisa, não significa porque eu mudei para cá, curiosamente há 3 meses, isso aqui tem que ser incrivelmente feliz e todo mundo tem que me procurar para fazer mentoria e 1 milhão de coisas boas vão acontecer. Aí eu faço o quê? Eu falo, acho que isso aqui não tá bom, né? Cascais, vamos para Cascais. E aí você fica mudando de lugares e nenhum lugar vai ser bom o suficiente. E tem gente que muda de casamento. Vou mudar. Melhor outra esposa, outro marido. É preciso estar muito consciente para a gente não viajar dessa questão da expectativa. Do retorno rápido, do retorno maravilhoso. O retorno, nós acreditamos que o retorno ele existe, ele pode ser. E o ponto final, o propósito de vida, ele pode ser até melhor do que você quis. Mas não é rápido. Nada na vida é rápido. É uma construção. Tu já pegou alguém que queria eliminar, eu nem vou pensar em muitos, tá? Em 5 quilos, e quis eliminar em 15 dias, você consegue? Claro que não, só que existem promessas falsas, existe também as promessas que a gente cria, tem as promessas externas e as promessas internas, aquela que a gente se promete, dessa vez eu vou, sabe, pisar fundo, dessa vez eu vou, dessa vez é apenas mais uma vez, das demais que você não fez o que você tinha que fazer, nesse processo, desse caminho que a gente recalcula a rota. É verdade. Aí o que a gente faz? A gente recalcula e calcula de novo e desiste e tem uma nova ideia e a expectativa é sempre alta. Em tudo que é novo, em todas as novas ideias, é sempre expectativa alta. Então eu acho que o segredo disso tudo é a gente estar muito pé no chão, é a gente estar muito consciente, a gente se conhecer, porque a gente sabe que a gente tem nossos sabotadores. Nós temos uma mentoria que nós falamos muito para os nossos mentorados, uma frase que eu acho que tem muitas importantes, mas essa é muito importante, que é assim, tu tem que ter uma clareza mental muito grande daquilo que você quer. Isso é fato. Mas a frase que mais nós repetimos é, dentro dessa clareza, você tem que estar muito alerta aos ruídos externos e internos. O ruído externo é quando eu falo com pessoas sobre o que eu estou fazendo, sobre as tais expectativas. Quer ver como ela fica ruim? Eu sento com meu amigo João e falo para ele, poxa, achei que podia ser melhor aqui. Ele fala, rapaz, moro aqui, isso aqui é muito difícil. Rapaz, isso aqui não é bem assim não. Eu tô aqui há anos e nunca consegui. Mas o João é uma pessoa, eu sou outra. Essas são as experiências dele. Mas eu compro. Por quê? Porque ele tem alguma autoridade, ele é um amigo. Aí quando eu falo com 2, 3, 4, e todos dizem a mesma coisa, porque são todos baseados no João, porque tem a mentalidade pequena, aí eu compro mais ainda. Aí eu olho e falo, olha, isso aqui não vai funcionar. Essa parte dos ruídos externos, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir ninguém, mas tem que entender quem você blinda e quem você filtrar. Põe um filtrozinho assim, igual de café, cai assim, você fala... Não, e dentro desses palpites, desses ruídos externos que você falou, e muito bem falado, além da gente se basear na experiência da pessoa, a gente ainda pede conselho. E aí ele vai dar um conselho em cima dessa experiência dele, e o que ele acha que o que serve para ele serve para gente, o que não serviu para ele também não vai servir para gente. E é engraçado, porque normalmente quem dá esses conselhos são pessoas que infelizmente fracassaram e eles pegam e tentam fazer um laço bonito e tentam embalar ali melhorzinho e falam, olha, tô aqui fazendo só para você, Sim. Vou pôr agora numa caixinha, é seu. E te entrega aquilo e você, que legal. Já tô te dando a dica pronta. Então, é só eu pôr no meu ouvido, né? Aí você põe assim, ó, esse exemplo aqui, ó. Emaranhado, todo emaranhado. Aí você está ouvindo o emaranhado dele. Está aqui chiando. Vou te dizer uma coisa. O ruído interno também é um problema. E qual que é o ruído interno? O ruído interno é que me traz o fracasso. Eu já quebrei várias vezes, já me endividei várias vezes. Eu, Eric, realmente.
E aí eu estou fazendo um negócio aqui, penso, meu Deus, vou entrar num negócio agora de $50 mil. Ai, mas eu já quebrei com $1 milhão quando eu era mais novo. Aí será que todos os indícios, eu usava uma frase que eu não uso mais, que eu já vi esse filme. Eu já ouvi esse filme, que era, eu já vi esse filme, eu vou quebrar. E eu começo a dizer para mim. É como se eu estivesse profetizando contra mim. Você vai quebrar, vai dar errado. Pela experiência, você vai se separar, porque você está usando uma experiência. Mas espera, para você quebrar isso agora imediatamente é você lembrar, você não é a mesma pessoa de 3 anos atrás, você não é da semana passada. Então, se você cometeu um erro no passado, sua expectativa foi demasiada e você recalculou a rota muitas vezes e você se perdeu e nem sabe mais que rota você está seguindo, você não é a mesma pessoa, você ganhou experiência. Às vezes você já está com outra pessoa do seu lado. Às vezes a sua fé em Deus já é maior. Às vezes a sua experiência em se ouvir já é outra. Então não permita que os ruídos externos atrapalhem você de forma nenhuma. Não permita que os ruídos externos abalem a sua estrutura, que ele vai tentar abalar e você vai se perder no caminho. E vou te dizer mais, tem rotas que são boas, são confortáveis. Eu já me perdi em rotas que eu falei, me perdi, mas espera aí, eu me perdi, mas aqui tá bom, vou ficar por aqui. E aí eu esqueço do objetivo maior. E vou dar um desafio aqui agora, nesse exato momento. 11 minutos de gravação. Escreve aí embaixo se você já se perdeu. Em algum momento você idealizou ter uma cobertura e desistiu. Não é que você desistiu, você nem lembra que você idealizou isso. Você quis ter uma BMW e desistiu ou não lembra mais dela. Que você pensou assim, caramba, eu vou para a Europa, eu estou na Europa hoje, né? Ou eu vou para o Brasil, ou eu vou para os Estados Unidos, e você esqueceu desse sonho. Você prometeu para você em algum momento que você ia ganhar mais dinheiro, e a rota te levou para outro lugar e você esqueceu. E a felicidade que você idealizou, não plena, mas eu quero rir mais, eu quero brincar mais, eu quero tomar mais banho de piscina, eu quero estar mais no mar. Eu tenho uma promessa para mim de estar mais no mar, eu não sei qual foi a última vez que eu pisei o pé no mar. Disse para Sheila outro dia que nós fomos ver o mar, eu falei para ela, caramba, queria tanto ali molhar meus pés, queria tanto estar ali. E ela disse, por que não vai? Eu falei, vamos outro dia. Entende? Isso é muito real, não é? Nós nos perdemos no caminho e de repente nós paramos até de ouvir a voz do GPS. Sabe quando você abaixa o som e fala, não, eu já sei o caminho. E você não sabe o caminho. Você acha que a falta de humildade das pessoas fazerem uma mentoria, lerem um livro, buscar conhecimento com alguém que sabe, não estou dizendo aquele amigo que não sabe de nada escasso, mas realmente com alguém que é importante, você acha que é importante isso? Essa humildade? Quando a gente está vivendo no processo, a gente não enxerga muitas coisas. Então, quando nós estamos vivendo um processo, talvez a gente pode deixar de ser humilde no meio do caminho? Quando a gente está vivendo no processo, a gente perde a humildade. A gente perde, porque o fracasso, inclusive, nesse processo, faz com que a gente ganhe uma falsa experiência. A gente ganha experiência, sim, mas é tão falsa, gente, tão falsa, que a gente... Por que então que a gente recalcula a rota? Porque isso foi falso, tá? Porque nós estamos no caminho errado. E a gente vai se enganando, a gente vai vendo as coisas sempre com o mesmo olhar, o mesmo óculos que a gente colocou desde quando a gente formou nossa personalidade, é o óculos que a gente vai até o final da vida. E às vezes essa lente, ela já está precisando de um grau maior. E procurar ajuda é muito importante nesse processo, que é como você sair da ponte para você ver a ponte. E sem falar que um processo terapêutico com pessoas experientes, que trabalham em cima da ciência, que não é através do achismo, ela olha para aquela questão ali e ela consegue te dar uma visão mais profunda daquilo que você vive e não consegue enxergar, e ela te traz, ela te dá uma condução mais assertiva. E às vezes, gente, é uma coisa tão simples que você não está enxergando. E você fala, uau, como eu não percebi isso estava aqui antes? falando, eu estava pensando, você sabe que nós também somos alunos de algumas pessoas, nós também buscamos, nós também somos leitores de outros escritores. E constantemente, quando nós entramos numa dúvida e pensamos, peraí, está faltando um processo, nós vamos buscar informação. E nós não estamos falando isso para que você ligue para nós e marque uma terapia amanhã. Pode fazer. Porque você entra na nossa mentoria, pode entrar, mas pode ser que o seu caso não seja uma mentoria de liderança pessoal. Pode ser que você não queira ser líder da sua vida, pode ser que você queira ser mecânico. E aquilo é uma prioridade, ok? Fica claro isso aqui. Mas o grande detalhe é buscar ajuda. Porque às vezes, quando eu silencio o GPS, não ouço mais essa minha intuição interna,
eu começo a adquirir eu não sei se a palavra é essa, tá? Mas uma arrogância. É arrogância emocional. Então uma arrogância emocional que faz eu falar assim, eu sei o caminho, eu já dá licença. sei. Não fala nada, eu sei para onde eu vou. Eu já sei, eu sei como fazer, eu sei como não fazer. E aí você cria, empilha ali justificativas, historinhas, explicações que fazem você só alimentar o seu ego, né? Perceba que a gente falou aqui de recalcular a rota, mas baseada em 3 questões aqui já. Foi a arrogância, tá? Os ruídos externos E internos, tá? E a questão da pressa, das expectativas altas. Então, foram 3 fatores que nós falamos aqui dentro desse recalcular a rota, que é o que você precisa anotar aí nesse momento para você analisar e sair da negação. Porque a arrogância emocional, ela cega você. Ela te coloca em um patamar de soberania que você fica cego, gente, e as coisas estão tão claras. Por isso que um processo terapêutico, ele te tira da arrogância emocional. Quantas pessoas nós já cruzamos na nossa vida de network? Nós fazemos muito network. Se você nos acompanha, sabe que nós viajamos muito. E nesse network nós encontramos pessoas em rolês diferentes, com ideias diferentes, que são arrogantes, que dizem, eu não preciso de nada. Outro dia estávamos com uma pessoa obesa, com um botão, desculpa eu falar isso, quase saltando da camisa de tão para fora, e eu me lembro alguns anos atrás, de eu sentar num lugar e tomar cuidado, senão o botão arrebentava. Uma pessoa nova que já infartou, tá com problemas de colesterol super alto, mesmo depois do infarto. Mas nós conversávamos e ele dizia o quê? Eu não preciso disso. Ele dizia, eu tenho autocontrole, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu tenho no caminho, e é muito complicado. Eu já contei isso num vídeo em alguma rede social, que outro dia eu estava com um empresário falando sobre treinamento mental. Eu posso treinar sua mente, eu vou direcionar, e ele disse, eu não preciso de nada. Vamos lá fora para a gente conversar. E eu fui para fora da empresa dele, tinha um jardim, ele acendeu um cigarro e começou a fumar, e eu pensei assim, tu tá liderando mesmo a tua vida? Ele, claro que eu tô. Eu sempre liderei. E eu olhei para ele e falei, obeso e fumando, e tá liderando a vida, e sei que ele gosta de beber bastante. E ele acha a falsa sensação que ela disse anteriormente, que ele tá na liderança. Mas ele acha que a liderança é essa. Deixa eu contar só uma coisa. Televisão atrapalha muito a gente. Quando eu era adolescente, eu achava que ter sucesso era eu ter terno e gravata, e eu usei muito dos meus 15 anos, por isso hoje eu já não quero mais usar, talvez um dia eu use, tá? Mas eu não gosto muito de usar, porque eu usei muito na adolescência toda, e eu achava que ter um charuto na mão, porque eu via os filmes dos caras com arranha-céus, helicópteros, e eles sempre acendiam um charuto e tomavam uísque. E eu tentei tomar uísque durante algum tempo na minha vida. E não me sabia bem, mas eu falava assim, não, eu vou tomar, porque o bem-sucedido tem charuto e uísque na mão. Da mesma forma que eu, Eric, vi o charuto e o uísque na mão, eu me pergunto, o que essas pessoas têm como sucesso na vida delas e elas estão insistindo para ter? Agradar as pessoas. Palminhas da família. Pessoas que têm que estar te bajulando. Ai, você é incrível. Isso não é sucesso. Isso não é felicidade. Você não vai ser mais feliz porque alguém te agrada. Eu vou contar uma coisa aqui, isso aqui não vai ser editado. A Sheila bate em mim, gente. Eu disse que eu ia contar para alguém. Gente, a Sheila, ela é dura comigo em alguns momentos. Ela é um amor de pessoa, eu sempre falo isso. Mas ela é dura de bater no e falar assim, tá com medo de quê? Olha pra frente, eu não tô com medo, tá falando que tá com medo. Então, tem horas que ela me traz uma realidade que eu preciso, e tem horas que eu trago uma realidade para que ela precisa. Tá mesmo fazendo isso? Claro que eu tô, mas cadê? Como? Como que tá sendo? Ela não tá fazendo, eu não tô fazendo. E nós retroalimentamos, eu adoro essa palavra, positivamente a vida do outro. Ou seja, nós somos aqui meio um GPS um do outro para falar, peraí, deixa eu te ajudar a recalcular. E às vezes você está tendo pessoas que estão como... Olha que sacada essa aqui. Que estão como... Olha que louco que eu vou te dizer. Ela está com o seu GPS na mão. Então ela recalcula a rota para você. Ela olha e fala, tá indo errado, filhinho. Deixa... Mamãe vai recalcular, tá? Vem mais para aqui para direita. Aí você tem problemas em casa com a esposa. E isso não é sobre mãe. Não é. Sobre alguém não se ofenda, estar no controle da sua vida. É. E você fala, não, minha mãe não me controla, não. E controla. Não, minha mulher não me controla, não. Não, meus filhos ela não é me que controlam, manda. não.
quem é que está mesmo por trás dessa programação. Sabe aquela voz do GPS que fala recalculando a rota, vire para a direita, que em cada país é um idioma e tem muito jeito de colocar? Qual é essa voz que está aqui dizendo para você assim, recalcule a sua rota? A ideia de nós passarmos durante 15 dias falando sobre isso é só para você entender que você pode ser mais feliz se você assumir a liderança da sua vida, se você assumir os seus BOs. Sheila fala muito essa palavra, precisa assumir seus BOs. No Brasil, quem nos vê, que é mais do Brasil, sabe o que é, mas BO é um boletim de ocorrência, quando você vai na polícia e dá uma queixa. Quem assume esses seus BOs? Porque, na verdade, nós temos BOs que estão mal programados, nós temos problemas que nós não assumimos, e às vezes nós só nos sentamos e falamos assim, eu estou cansado. Quantas vezes eu tive nessa posição de falar assim, estou tão cansado. Mas sabe o que faz você cansar? O que baixa a tua energia? A falta de conexão com você, a falta de conexão com a alimentação, que essa especialista pode falar mais, a falta de conexão com o Criador, a falta de conexão com coisas boas. Eu estava gravando um outro vídeo aqui no meu canal, que você também pode ver, sobre decisões, e eu estava dizendo, tem horas que você tem que decidir levantar da mesa, ir para uma mesa diferente, porque aquela mesa está te sugando. E quando eu falo disso, alguém fala assim nos nossos seminários, mas e os familiares? Porra, distância segura. Eu não deixo de falar com alguns dos meus familiares. Oi, bom dia, como tá? E desejar bem para ele. Mas às vezes é filho que eu falo, tá tudo certo, mas a distância tem que estar segura, não pode estar aqui, sentado no meu colo, aqui, agarrado no meu pescoço, que é capaz de fazer assim, sem querer. Porque às vezes a pessoa te suga uma coisa e você só começa a pensar naquilo. Como é que nós podemos trazer para ele? Eu sei que tem 14 vídeos fora esse ainda para vocês verem, mas como é que nós podemos trazer aqui, Sheila, uma pegada maior, um passo a passo? Vamos pensar aqui em 4 pilares, vai. Isso aqui não é combinado, tá? Então nós vamos ter que pôr nossa mente aqui para funcionar. Sheila já pegou a caneta na mão, a mente dela já está agindo e vai sair daqui 2 pilares pelo menos. 4 pilares para ajudar você a realmente estar numa rota melhor. Independente, vou falando enquanto ela escreve, independente de você ter se perdido, independente de você estar no caos, independente de você estar atravessando a pior fase da sua vida, como é que faz para você assumir de novo a direção, ouvir aquela voz melhor? Sheila, conta aí para nós. Primeiro, consciência, gente. Sair da negação. Pronto. Chega de ficar Só me fala o que é sair da negação. Tá vendo o que uma pessoa que está se negando faz? Você tá vendo que o negócio está errado. Um exemplo, essa pessoa que estávamos falando está acima do peso, com um vício na mão, se alimentando desse vício. Então ele está em negação. Também. Então, se você olha para ele, se ele olha no espelho, ele já está na negação. É só olhar o resultado que a pessoa está tendo. Espero que eu quero bater mais nisso. Eu quero mesmo que as pessoas tenham que sair daqui entendendo. Você concorda que essa pessoa que está se olhando no espelho, acima do peso e fumando, ela realmente não está mentindo, ela acredita que ela está bem? Não, mas é uma negação, ela não está. É uma negação, é isso que eu estou dizendo. Mas para você não pensar assim, ela não tem consciência. Às vezes ela olha e fala, a vida é isso mesmo. Mas ela está vendo que ela está acima do peso, claro, que ela está utilizando de um vício para se anestesiar, tanto a comida quanto o cigarro. E o álcool. Tá? O álcool. Então perceba você aí. Se você não tem controle sobre a sua alimentação, você não tem mais controle sobre nada na sua vida. Para de historinha. Não tem. Se você não tem controle sobre um vício, você não procura uma hipnose para se livrar desse vício, toda a comida, do álcool, do cigarro, você não tem controle sobre nada na sua vida. Então tudo que você deixa alguma coisa te controlar, você já perdeu o controle. Então ganhar consciência... Então isso é negação, gente. Ganhar consciência... É só olhar para os resultados que você está tendo. É você pegar um papel e colocar isso no papel. Não confia na tua mente. Coloca mesmo tudo que você percebe assim, tô acima do peso, financeiramente minha vida não tá boa, não tô realizando os meus sonhos. Não lembro quem, não importa, mas essa semana falou para mim assim, lembrei até aqui, não vou expor aqui, mas a pessoa falou para mim assim, num grupo de network, eu tenho 15 anos que eu não tiro férias. E eu falei, 15 anos? E ela disse, 15 anos que eu não tiro férias. Loucura! Mas ela tem consciência, mas 15 anos que ela não faz nada para mudar isso. Então tem gente que está obeso a vida toda e não faz nada para mudar. Consciência é o número 1, ok. Tá, agora a pergunta ela é o contrário, tá?
Não é se você está no controle da sua vida. Eu vou mais fundo. Quem você acha que está controlando a sua vida? Pode escrever? Mãe, Bota o nome pai, dessa pessoa vizinho, aí. escreve. Se você não quiser pôr o nome, põe só quem é. Meu sócio, minha sócia, meu tio. Coloca. Ah, não, Sheila, não tem ninguém que controla a minha vida, não. As suas decisões, então vou mudar, estão sendo tomadas por quem? A boca de quem está te dando ordem? Qual é a boca que te dá a ordem? Quando ela quer dizer isso, gente, só para eu traduzir, tô brincando, tem bocas que nos influenciam. Né? Tem pessoas que não falam para você assim, você tem que comer demasiadamente. Porque senão, se você for pensar, você vai falar, ninguém. Mas tem pessoa que fala assim, a vida é muito curta. Olha só os países para todos os lados. Então, assim, como está tendo muito problema nos países, isso vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Aproveita. Olha, estou em crise, eu não consigo vencer minha crise, mas um vinhozinho é bom. Então, são essas bocas, é isso que você quis dizer, não é? Sim, essas bocas, palavras sim, que vão sim, te influenciando. que vão incutindo na nossa cabeça. Mas tem também as bocas que dizem: ah, você trabalha demais e não dá atenção para mim. Ou então, você está precisando botar mais dinheiro dentro de casa. Ou então, você só anda fazendo esporte e não dá atenção para mim. Não faz o que tem que ser feito. E às vezes essas bocas, elas fazem com que você deixe de fazer coisas para você e foquem só nelas. Tá? Elas tiram de você o direito de você estar se cuidando, de você estar tomando decisões em prol de você, ou fazer um curso. Ah, não vai fazer esse curso, senão você não vai ter tempo pra gente, não vai ter tempo pra mim. E aí você deixa de fazer um curso, deixa de prosperar na vida, deixa de tomar decisões que sejam focadas em você. Então tem bocas que estão direcionando a você a se afastar cada vez de você. Indiretamente, mas é diretamente. Indiretamente também. Ok? É diretamente. Né? Toma decisões por você. Não, você não vai. Você vai fazer o que eu quero. Não, você não vai mudar a profissão, porque isso é errado. Gente, o que tem de família que fazem com que a gente deixe de viver os nossos sonhos para simplesmente replicar a história deles e causa em você essa sensação foi médico, de culpa. O pai foi médico, você também tem que ser médico e meus netos vão ser médicos. Ah, esse menino só vive viajando e me dá assistência, ninguém me dá. Cobranças, críticas, ordens. É engraçado essa frase porque assim, só vive viajando e não me ajuda, faz com que às vezes indiretamente, gente, é tudo muito inconsciente. Você começa a sabotar financeiramente e de repente você não consegue mais viajar para você honrar inconscientemente aquela voz que falou para você, sua mãe ou seu pai, que você viaja demais. Isso é muito louco. Por causa do nosso tempo, número 1, consciência. Anotaram aí consciência, ok? Número 2. Foi o controle. Consciência já foi saia da negação e tome consciência do que está realmente acontecendo. Depois foi esse controle, ok? Tá? Agora, o mais importante de todos é o posicionamento, porque esse dói. Porque ele vive ali de mão dadas com o controle que as pessoas têm sobre sua vida. Se você se posiciona, você vai ter que abrir mão de muitas pessoas. Vai ter que decepcionar. Eu ia usar essa frase. E uma nova rota, gente, requer decepcionar. A gente usa muito essa frase, às vezes eu falo, eu vou decepcionar você. E eu decepciono pessoas porque elas criam uma expectativa gigantesca em relação a nós. Aí a gente volta para a expectativa lá do início, né? Então, eu tô com uma pessoa, por exemplo, quando eu comecei uma parceria agora para um projeto que nós estamos lançando no Brasil, e nessa conversa eu falei para esse para esse nosso sócio, olha, eu vou te decepcionar algumas vezes. Ele, como assim? Eu vou te decepcionar, porque senão você vai criar uma expectativa que eu sou o cara bonzinho, o cara que vai atender o telefone toda hora, o cara que vai trabalhar para você, e eu não sou esse cara, já fui, não sou. Então tem horas que eu vou falar, cara, não é assim, não é dessa forma, eu não gosto, porque eu acredito que cada vez mais eu me posiciono na vida. Eu estou altamente posicionado em tudo? Provavelmente não, porque é um processo, e nesse processo eu venho cada vez mais entendendo. Eu acho que de tudo que nós falamos, estamos no terceiro ponto ainda, eu acho que o posicionamento talvez é um dos mais importantes. Que é a coragem Só não de acho dizer que é não, fácil se posicionar. É a coragem, o posicionamento é a coragem de dizer não. Porque às vezes você começa se posicionando assim, você se posiciona pelo aquele amigo mais distante. Eu disse não para ele, me posicionei. Mas em casa você não se posiciona.
E se posicionar é dizer sim pra gente. Claro. É dizer não pro outro. Só que tem uma coisa que tem que estar muito clara. Se posicionar não é ofender pessoas, se posicionar não é ser bravão, gostosão, gostosona, não é abandonar ninguém, muito bem colocado. Eu me posiciono com os meus filhos, eu não abandonei eles. Eu só me posicionei em limites que são claros. Eu me posicionei com os meus pais. É claro. Dentro de casa, eu me posiciono com a minha mulher e ela comigo. E nem por isso nós vamos fazer o quê? Você acha que se posicionar é eu começar um inferno dentro da minha casa? Não. É me posicionar. Até aqui eu quero, até aqui não dá. Não é pra mim. Isso e ela sim, também. Isso não. E tem coisas que é isso nunca. Se posicionar é dizer não. E quando você diz não, você diz sim pra você. Se posicionar é dar limites, tá? E decepcionar. Bom, ela trouxe 3 aqui das que eu concordo absolutamente, eu vou fechar isso com uma quarta, esse quarto pilar. E eu estava aqui pedindo mesmo uma orientação, e essa orientação tem que ser essa, não pode ser outra diferente. Nós estamos falando sobre recalcular a rota, só para lembrar. Nós vamos falar isso durante 15 dias, todos os dias. Então, antes de eu te contar, lembra que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Participa para que eu possa entender, e a Sheila também, quem é você. E eu tenho certeza absoluta que você conhece uma única, pelo menos uma pessoa que precisa ver esse conteúdo. Então traz para cá para andar com a gente também. Ou marca ela, ou compartilha para ela e fala, vem andar com a gente, eles vão durante 15 dias entregar, transbordar na nossa vida. Nós queremos transbordar para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Intimidade com o Criador. Eu sei que algumas pessoas não acreditam em Deus e eu super respeito, tá? Mas eu queria que você ouvisse porque eu não quero te converter a nada. Mas a minha vida, a vida da minha mulher, a nossa vida como casal, como empresários, nós temos alguns negócios, eu tinha negócios que estavam parados, eu tinha negócios que estavam esquecidos. Nós estávamos esquecendo às vezes um do outro de tanto trabalho ou de tanto servir ao outro. E nós vamos entender a importância de ter uma conexão maior com o cara lá de cima, como carinhosamente eu chamo Deus. E pode ser que para você não seja Deus, pode ser um Buda, possa ser Oxalá, possa ser no Espiritismo, eu não sei, eu não estou aqui para julgar. Eu não curto a ideia da religião. Eu estou falando do Criador mesmo do universo, sabe? Quando eu olho para o Criador do universo e penso assim, eu acordo de manhã falando, Criador do universo, muito obrigado por mais um dia, essa conexão. Porque tem coisas que são inexplicáveis, tem mistérios no mundo que eu não consigo explicar e eu duvido que alguém explique. Pode perceber na psicologia ou na filosofia, nós temos grandes psicólogos, grandes nomes, que só tem teoria. Grandes filósofos com as teorias deles. Um tem a teoria X, o outro tem a Y, e a gente acha muito bonito. E uns vão para o X, outros vão para o Y. Mas acontecem coisas na nossa vida, gente, que são verdadeiros milagres. Só que nós estamos acostumados com a palavra milagre como se fosse assim, eu tenho uma dívida e entra 1 milhão do nada e eu falo, meu Deus, morreu um tio distante que eu nem conhecia daquele país, lá da Escócia, e um procurador me trouxe um cheque. Uau, isso é um milagre! Isso pode ser um grande milagre. Mas acordar todos os dias num mundo onde tem pessoas morrendo todos os dias é um milagre. Ter o dinheiro do dia a dia, eu estava tendo a possibilidade dentro do meu escritório de gravar, eu tenho um escritório, uma casa é um milagre, ter comida na mesa, eu poderia ter comprado essa jaqueta é um milagre, eu estou usando esse microfone é um milagre, ter saúde é um milagre, ter essa pessoa do meu lado é um milagre. Se você tem alguém do seu lado para brigar com você de vez em quando, para te orientar e para fazer coisas boas e para fazer o melhor caldo de tomate que eu já vi na vida, só para fazer inveja para vocês, é um grande milagre. Né? Eu olho e penso, os meus filhos não estão presos, não estão drogados, não estão roubando, não estão doentes com cancro. Isso é um milagre. Tem muitos pais que estão doentes. Estão entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Escreva aí, eu entendo. Fala com a sua boca e escreve. Eu entendo o que o Eric está dizendo. Escreve. É um milagre. Então, às vezes, nós temos que aumentar esse nível de conexão com o Criador. E quando eu falo aumentar, nós oramos todos os dias. Você pode orar, você pode rezar, você pode simplesmente fechar os olhos e meditar. O que eu estou dizendo é criar um elo. Imagina você aqui de olhos fechados, com uma luz saindo do alto da sua cabeça e indo para o infinito. E do infinito vindo para você.
e você criando uma conexão, é uma conexão intrínseca, é algo que entra dentro dos nossos corpos, é algo que a gente sente, é algo que faz a gente levantar da cama, é algo que a gente fala, É o Espírito Santo, faz a gente né? andar para frente, faz a gente ir para um outro nível. Para nós é o Espírito Santo. E para aquela pessoa pode ser só o ar que entra e sai pela boca dela. Pouco importa para mim hoje isso aqui. O que importa é que essa conexão com algo divino, eu gosto de falar a conexão com o Criador. E vocês vão me ouvir falar de Deus em alguns momentos, aqui ou em qualquer outro lugar, porque é o Deus vivo que eu acredito, é o Deus sem fanatismo absoluto. Não tem que ter fanatismo. Não, e se a gente tiver de ser fanático, é por Deus que a gente vai ser fanático. Sim, mas o que eu digo é que não tem. Eu estou falando por mim aqui. Eu não tenho que ser fanático se é tão natural. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, mas ele é natural. Em tudo na nossa vida, então não tem se fanatismo. Ele tá em tudo, não precisa só do fanatismo. É só parte do nosso dia a dia. Quando eu falo em fanatismo, só porque a Sheila trouxe isso, eu quero explicar isso. É que tem muita gente que olha e fala assim, essa pessoa é fanática, só fala de Deus. Eu não só falo de Deus, porque ele está tão presente que quando eu falo de hipnose, Deus está lá. Quando eu falo de programação neurolinguística, Deus está lá. Quando eu ponho um sorriso no meu rosto, Deus está lá. E o fanático, ele tira a responsabilidade disso. dele e bota tudo no Deus, em Jesus. Isso é fanatismo. Exatamente. Isso é papo para outro dia, mas é mesmo isso. É mesmo isso. O fanático pega e diz que a culpa é do diabo. Eu não quero culpar as outras pessoas, eu não quero nem me culpar também, mas eu quero me responsabilizar. Mas eu quero fechar com a ideia dessa conexão. A nossa ideia é falar 30 minutos, estamos chegando aos 40, então nós nos excedemos, mas por você, pela entrega, tá? Pela entrega mesmo. Então, olha para o que nós estamos entregando, escreva aqui embaixo, esteja com a gente, e eu vou fazer um convite nesses 15 dias com você. Vem andar com a gente. Em algum lugar aqui desse vídeo tem um link para uma comunidade que nós temos no Instagram. Desculpa, que nós temos no WhatsApp. É uma comunidade onde cada vez entram mais pessoas de lugares diferentes. Eu pago para entrar? Não. Vem para essa comunidade, vem andar comigo e com a Sheila. Nós transbordamos na sua vida. Lá nós vamos anunciar quando tem lives, lá nós anunciamos quando nós temos mentorias, lá nós anunciamos quando nós temos um livro, uma promoção, ou estamos dando um livro, porque nós também damos muitas coisas. Lá nós anunciamos o nosso dia a dia. Vem andar com a gente. Não precisa andar a vida toda. Vem andar um período. Não, vem andar a vida toda mesmo. Mas eu quero um período para ela sentir, sabe? Se quer andar a vida toda vai ser muito bom. Mas vem andar por um período para você falar, puxa, que legal, vem para nossa mesa, vem para nossa frequência. Entra no link, entra lá, participa. Você entra e sai a hora que você quer. Mas não entra hoje e sai amanhã. Fica um tempinho, sabe? Começa ficando 30 dias para falar, deixa eu ver o que esse pessoal aqui tem. E aí, se você gostar, você começa a ficar mais com a gente. Beijo no seu coração. Do lado de cá nós vamos preparar um vídeo incrível para amanhã. Eu espero que você não esteja sozinho nos vendo amanhã. Recalcule a rota, bebê. Porra.